Então vamos iniciar com a oração, pessoal. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor Deus, por esse dia, por essas bênçãos, ó Pai, alcançadas, Senhor Deus, pelo testemunho de cada um aqui, Senhor Deus, pelas tuas infinitas bênçãos, ó Pai, que tu estás sempre concedendo para a gente, com emprego, com bênçãos, ó Pai, com serviço na igreja. A gente te pede, Senhor Deus, a tua mão, que tu possa estar nos abençoando, falando aos nossos corações, Senhor Deus. Queremos te servir, ser fiel, amar, Senhor Deus, uns aos outros, e poder estar firmes na tua palavra, estudando, Senhor Deus, um pouco sobre os últimos tempos, sobre o Apocalipse, sobre escatologia, mas sempre sabendo que tu és o Deus que sabe de todas as coisas e os tempos estão reservados para ti, Senhor Deus. A gente confia em ti, sabe que tudo vai ocorrer conforme a tua vontade, tu estás com a tua igreja também, Senhor Deus, e tu vai estar nos preparando, Senhor Deus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por isso, por esse momento aqui, ó Pai. Te peço a tua bênção para cada família aqui representada, Pai, para que possam estar abençoados financeiramente, com saúde, Senhor Deus, em paz, em casa, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Então vamos lá, gente. Estamos na lição número 4. Estava no singular, inclusive, né? Estava a besta, mas são duas bestas, né, que tem lá no Apocalipse. A gente vai falar um pouco delas, sobre o anticristo e sobre a marca da besta. Então vamos lá, essa vai ser uma lição muito boa, interessante. Jeff. Oi. Só um parênteses antes de começar. Antes de eu me converter, eu era de uma banda de heavy metal. Opa! E eu lia isso para escrever as letras da banda, cara. Ah, mesmo, cara? Esse capítulo da besta aí eu conheço há muito tempo. Mas sem discernimento. Eu já fiz parte também de uma banda de metal também. A gente pode depois até trocar umas figurinhas sobre isso. Com certeza. Legal. Então vamos lá. O Apocalipse é o livro que vai falar com mais detalhes sobre as bestas do fim dos tempos. Podemos traçar um paralelo entre as bestas do Apocalipse e as revelações no livro de Daniel que estudamos nas lições anteriores. Porém, antes de falarmos sobre os temas desta lição, vamos fazer uma pausa para tratarmos sobre a data da escrita do Apocalipse. Então, como era de se esperar, né, gente, tem também um pouco de divisões em relação à data, exatamente pelas duas visões, preteristas e futuristas, né? Então, é unânime a autoria do Apocalipse como sendo de João, o apóstolo que deitava no ombro de Jesus, mesmo autor do Evangelho e das cartas, porém a disputa entre os preteristas e futuristas está na data. Mas qual seria a razão dessa disputa? Por que a data posterior à queda de Jerusalém? Qual seria a razão dessa disputa? Porque a data posterior à queda de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, que é quando os preteristas afirmam que ocorreu a última semana da tribulação, seria o calcanhar de Aquiles para os preteristas, visto que toda a sua linha interpretativa cairia por terra, pois Apocalipse revela um evento futuro. Se foi escrito antes, né, do ano 70, ele estava falando sobre alguma coisa que iria acontecer no futuro, então bate. Mas se ele foi escrito depois do ano 70 e ainda está falando sobre o futuro, então não bate, não poderia ser do passado, né? Então, segundo os preteristas, o Apocalipse teria sido escrito entre 64 a 67 depois de Cristo, durante o Império de Nero. Segundo os futuristas, o Apocalipse teria sido escrito no ano 96 depois de Cristo, durante o Império de Domiciano. Todavia, a data mais cedo ou mais tarde do Apocalipse não prejudica a interpretação futurista, em nada. Observação: a data mais aceita, segundo historiadores e teólogos, é de 95 depois de Cristo, devido a algumas citações dos pais da igreja nos primeiros séculos. Então tem essa citação aqui que foi o Eusébio de Cesareia que fez no quarto século sobre Irineu de Leão, que viveu no segundo século, certo? Fala assim: sua citação está localizada no livro História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, e fala assim:
Pois se fosse necessário que o nome dele, do anticristo, tivesse sido distintamente revelado neste tempo presente, teria sido dito por aquele que teve a visão apocalíptica, ou seja, João, né? Pois isso foi visto não muito tempo atrás, mas quase que em nossa geração, já pelo final do reinado de Domiciano. Então, o interessante sobre Irineu de Leão é que ele foi neto espiritual de João. Então teve João, aí teve outro discípulo dele, e Irineu de Leão foi discípulo desse discípulo, certo? Então, ele tinha uma ligação, né? Ele sabia o que tinha acontecido muito na época de João e tal, e ele faz essa citação. Aí, alguns argumentos dos preteristas para uma datação mais cedo. Então, esses aqui são os argumentos dos preteristas, certo? Agora, o Apocalipse não faz nenhuma referência da destruição de Jerusalém, nem do templo, detalhes que não passaria desapercebido em Apocalipse. Uhum. Então, Apocalipse sendo escrito em 96, ele deveria ter citado alguma coisa dessa destruição, e não cita nada, né? Destruição do templo e nada. Apocalipse faz menção do templo, porém não como destruição, mas como medição. Ele vai medir o templo e a cidade, né? O que indica ainda a existência do templo durante a escrita. Aí tem um estudo aqui, né, sobre a datação do Apocalipse. Eu não vou ler e nem vou pedir para que vocês leiam agora, mas vocês podem depois dar uma lida. O que eu achei interessante daqui foi essa parte que ele colocou aqui, né, que esse autor colocou. Aí ele colocou as testemunhas para uma data do reinado de Domiciano e testemunhas de uma data de Nero, certo? Então ele vai falar de ordem cronológica, ó, pelo segundo século ainda, quarto século, certo? Então, somente quando chega lá no sexto século é que começam a citar um pouco sobre ter sido na época de Nero. Enquanto que uma datação mais tarde, né, que seria de Domiciano, ou seja, que favorece o futurismo, ele teria sido falado em vários séculos aqui, ó. Então, a grande maioria, né? Então, depois vocês podem dar uma lida aí. Argumentos dos futuristas. Vamos lá. A data mais aceita no meio acadêmico é de 95 e 96 depois de Cristo, então logicamente eles usam esse argumento. Todavia, mesmo se a data for anterior a 70, em nada muda a linha de interpretação. O livro do Apocalipse também é endereçada a 7 igrejas. Uma delas é a igreja de Laodiceia, que o livro trata como sendo uma igreja rica, um status que não condiz com uma datação antes de 70 depois de Cristo, quando tinha sido devastada por conta de um terremoto. Então, quando lá perto do ano 70, ele tinha tido um terremoto lá e tinha devastado, né, essa cidade, e a igreja ela passava por um momento de dificuldade. Enquanto que em Apocalipse fala sobre Laodiceia mais como uma igreja rica e abundante, né? Então, leia este estudo sobre as igrejas do Apocalipse antes da queda de Jerusalém. Uma dúvida, Jeff. Nesse caso, a gente teria Aí, que considerar as igrejas como sendo de verdade, não uma simbologia, né? as igrejas que falam no Apocalipse, ela tem uma fonte histórica e é historicamente o que tem ali falando sobre as igrejas, sobre aqueles nicolaítas e tudo, são coisas que aconteceram na época. Então tinha coisas da época que falavam, né? Agora, não deixa de haver a possibilidade de a gente utilizar como um simbolismo para as igrejas atuais, Uhum. certo? Ou sendo como eras da igreja também, né? Tem uma linha interpretativa que trata como as 7 igrejas como eras que a igreja passou, né? Enquanto que tem outras que falam que são igrejas no mundo todo, então ela representa um pouco. Tem igrejas que é mais parecido com Laodiceia, tem outras que são mais parecidas com Éfeso, né? Então não deixa de ser utilizado o simbolismo para hoje em dia, mas tem o seu contexto histórico também. Sim. Deu para entender?
Sim, obrigado. Então, essa parte aqui foi só para falar sobre a data do Apocalipse. Então, chegamos lá nas bestas lá do Apocalipse. O Apocalipse fala sobre duas bestas. Uma que surge do mar, que é representada como o anticristo, e outra que surge da terra, seria o falso profeta. Aí vamos fazer a leitura lá do capítulo 13, do 1 ao 10. Então, Paulo, se você puder fazer essa... Sim. 13, do 1 ao 10. A besta que subiu do mar. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os chifres, 10 diademas, e sobre as cabeças, um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, os seus pés como os de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe seu poder, e o seu trono, e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe o poder para continuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morta. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Obrigado, meu irmão. Então, a gente aqui começa a ver já um paralelo, né? Sobre as bestas e os animais lá de Daniel. E a gente começa até a entender por que esse nome besta, que é exatamente referência aos animais, às bestas que tem lá em Daniel também. Então, ele começa falando, né? 7 cabeças. Uma com o nome de blasfêmia, 10 chifres, 10 diademas. Então, tudo isso aqui a gente está familiarizado, né? Diademas você também pode usar como coroa, é a mesma raiz da palavra, certo? Leopardo com pés de urso, ó, leopardo, urso, boca de leão. E o dragão, Satanás, né, se você for ler em Apocalipse 12:9, dá uma referência direta como sendo Satanás, deu-lhe o seu poder, referência a 3 dos 4 animais em Daniel 7. Poder por 42 meses. Ou seja, se você for fazer um cálculo de 42 meses, ele dá 3 anos e meio batido. Poder universal sobre toda tribo, língua e nação. Então, não sei se vocês estão lembrados daquela figura que a gente trouxe, né, de Daniel 7. Tá bem pequenininho aqui, mas você vai ver lá no outro estudo. Tem leão, urso, leopardo e um animal terrível, né? Então, daqui, dessa referência, você já tira 3 desses animais. Né? Então, leão, né? Babilônia, Medo-Persa, grego e Império Romano. Certo? Esse animal terrível não poderia ser o dragão? Poderia, e é por isso que nessa figura aqui você coloca sobre um dragão, né? Mas como não cita lá diretamente, fala só um animal terrível, eu acho que seria um pouco de forçar de que seja realmente um dragão, mas um dragão a gente vê em Apocalipse como sendo realmente o próprio Satanás, se você for ler lá no capítulo 12, versículo 9. Certo? E Medo-Persa seria Irã, correto? Hoje em dia? É aquela região ali, né? É onde está ali, onde Irã fica, Irã, Iraque, por ali, né? Uhum. A besta da terra. A besta da terra, falso profeta, seria apontada pela besta do mar, o anticristo, que havia sido ferida e quase desapareceu. Aí vamos ler lá Apocalipse
capítulo 13, do 11 ao 18. Se puder continuar, Paulo. Sim. A besta que subiu da terra. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como um dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera ferida de espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Então, chifres de cordeiro e fala como de dragão, ou seja, possui aparência de cordeiro, mas fala blasfêmias como Satanás. Cordeiro, a gente sabe que é uma referência sobre sistema religioso, né? Principalmente o sistema judaico religioso sempre tem um cordeiro, né? Que seria o lado sacrificial do judaísmo, e que também Cristo ele é como nosso cordeiro para os cristãos, né? E ele tem chifres como de cordeiro e fala como dragão. Ou seja, possui aparência de cordeiro, mas fala blasfêmias como Satanás. Recebe o mesmo poder da besta. Então, a besta do mar, né, ela recebe, a besta do mar, ela transfere esse poder para a besta da terra. Né? Então, um falso profeta, ele meio que atua em paralelo com o anticristo. Pode ser que sejam a mesma pessoa, certo? Mas o texto cita como sendo duas figuras. Tá, ok? Então, a primeira besta, o anticristo, passa perto da morte. Né? Tá lá no versículo 12. Curiosamente, existe uma lenda do século I até o século V de que Nero teria reaparecido após a sua morte. Lenda chamada de Nero Redivivus. Os preteristas certamente usam essa lenda para afirmar sua interpretação de que Nero foi o anticristo. Então, se você vê aqui, tem uma referência aqui no Wikipedia. Certo? Então, de que would return after his death in 68 AD. It was a common belief as late as the 5th century. Certo? Em suma, enquanto que a besta do mar indica uma mistura de impérios, governos do mundo, a besta da terra indica uma mistura entre o sagrado, o cordeiro, e o profano, o dragão. Certo? Então, segundo os futuristas, né? E eu me incluo nesse meio também, porque eu acredito que ainda vai acontecer. A besta da terra, né, e a besta do mar, eles vão fazer, né? Vão vir assim como alguém da igreja, pode ser da igreja católica, pode ser da igreja evangélica, pode ser, né? E é um falso profeta. Ele pode ser ou alguém do judaísmo, ou pode ser alguém do Islã, né? Então é uma figura religiosa. Enquanto que o anticristo ele vai ser essa figura política, né, que tem um poder político. Então um vai meio que complementar o outro. E a gente já vê isso acontecendo na política hoje em dia, né?
Sempre tem Uhum. algum religioso, alguém que fica dando aval, que fica falando através daquela pessoa, né? Tem um Uhum. político e sempre tem um religioso, uma figura religiosa do lado dando aquele apoio. Eu vi até um cara falando no YouTube sobre o tiro que Trump sofreu, né, no comício. Uhum. Várias curiosidades sobre aquilo, né? Ele movimenta a cabeça e se ele não tivesse movimentado a cabeça, teria sido encher no cérebro, na Era. cabeça mesmo, ele teria morrido. Alguém relacionando isso com pessoas dizendo que Trump seria o anticristo porque ele teria Ele morrido morreu. ali e sobreviveu. Aham. Aí A seria como mesma se fosse pessoa. ele meio que ressuscitou, né? Vamos dizer assim. Exato, exato. Ah, E a mesma pessoa falando que o mundo não deveria esperar que o anticristo viesse de inimigos dos cristãos, porque a Bíblia fala que, se uhum. possível, enganaria, né, até os escolhidos. Então, ele diz que com certeza é alguém que está no meio religioso. Pois é. Eu também acho que é por aí. Então aí a gente chega aí na figura do anticristo. Então só para descontrair um pouquinho, eu botei aqui algumas figuras. Qual dessas figuras seria o anticristo? Nero, primeiro, Putin, Bento XVI, né? Desculpa, Papa Francisco, Francisco, é, Trump, Trump. Benjamin Netanyahu ou Jinping? E aí, você fica com qual? Não precisa dizer não, mas muita gente, realmente, muita gente mesmo acha que seria algum desses aqui, certo? É, pode ser, pode não ser, pode ter sido Nero, ou pode ser nenhum desses aqui, pode ser algum ainda do futuro, né? Mas é, muitos acham, né, que é algum desses aqui. O anticristo é, sem sombra de dúvida, o tema mais controverso da escatologia, visto que ele seria o responsável pela perseguição ao povo de Deus. Então está todo mundo antenado, né? Todo mundo, se vai ser perseguido, o pessoal fica achando quem será, né? Quem será que vai perseguir? E fala assim lá no versículo 15: E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. A besta da terra, o falso profeta, leva os homens a fazer uma imagem da besta do mar, o anticristo, que havia sido ferida. Essa imagem recebe vida e o falso profeta instiga o povo a adorá-la. No Apocalipse, João aponta que o anticristo seria a representação humana da besta. Todavia, em sua primeira carta, ele aponta de onde surgiria. Vamos lá, eu acho que aí bate um pouco o que você falou, Charles. Filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora, eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era do nosso. Então, está falando sobre o anticristo, né? E fala que saíram de nós, né? E ele ainda fala que ouviram que o anticristo está vindo. E nos versículos seguintes, João também ensinou que o anticristo negaria o Pai, Yahvé, né? E o Filho, né? Que seria Jesus, como Messias, né? Quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? E esse Cristo aqui você pode substituir por Messias, né? Que é a mesma raiz. Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo o que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Ou seja, o anticristo vai negar Jesus como Messias, Cristo, e como Filho de Deus. Isso não impede de que ele ainda possa surgir do cristianismo, né? Pode ser uma figura cristã e depois ele negue, ele vá à apostasia, certo? Mas se ele não vier do meio cristão e se ele já negar o pai e o filho, ele poderia ser ou um judeu, né, que aí nega o Messias, ou de repente um islâmico, né? Que aí também pode ser daquela região dali, né? Perto ali de Jerusalém e tal, e que nega
né, o pai e quem nega o filho, né? Porque quem nega o filho também nega o pai, certo? Eu acho difícil. Ah, certo. Se quem nega o filho, nega o pai, mas eu acho difícil um islâmico negar o pai. Eles dão a É. vida, né? Por isso. Não, mas aqui o que ele está falando é o seguinte, é porque os judeus negando Jesus como sendo o filho de Deus, eles estavam negando o próprio Yahvé. Porque foi Uhum, Yahvé, por isso que Jesus falava, né? Vocês não estão negando a mim, vocês estão negando ao Pai, né? uhum, É porque quem não recebe a Cristo, né, está rejeitando também o Pai, né? Porque foi ele que mandou, foi ele que enviou. Então, eles estavam negando sem a mesmo saber. Eles afirmavam Yahvé, mas estavam no final negando. Então é nesses termos, sabe? Enquanto que uhum, já o islâmico, ele nega também o pai, no sentido de Yahvé, né? Porque ele já não crê, ele é Alá, né? Mas embora uhum. eles achem que é a mesma raiz lá abraâmica, né, e tal, mas ainda é uma incógnita de onde eles tiraram, né, esse termo Yahvé, Alá, sem ser realmente herdado dos judeus, né, que era de onde veio o nome. Então vamos continuar. Quem é mentiroso senão aquele que nega o Pai, esse aqui a gente já leu. Ou seja, o anticristo vai negar Jesus como Messias Cristo e como Filho de Deus. E ao compararmos com o anticristo descrito em Tessalonicenses, verificamos o paralelo com a descrição dele no Apocalipse. Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Não se lembra de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhe falar estas coisas? E agora vocês sabem o que está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com um sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para o que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhe envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Então, isso aqui está lá em 2 Uhum. Tessalonicenses 2, 1 ao 12. Isso aqui bate bem legal com o Apocalipse, né? Mostrando que vem de Satanás e que ele dá o poder para que façam sinais e maravilhas, que possam enganar, Tem né, um- até os eleitos. eu não sei se você vai falar disso. Se sim, aí pode me interromper. Mas sobre o que é que está segurando a vinda dele, eu vi em algum lugar, algum estudo falando que seria a igreja. E Aham. que justamente por isso deveria haver o arrebatamento, É. são os, como é, os pós-tribulacionistas, né? Falam isso ou é o pré? Não, isso aí é o pré, geralmente, porque como eles acreditam no arrebatamento, então quando a igreja é retirada, e aí ele começa a agir mais livremente. Quando eu fiz seminário, Charles, é, a gente falava-se muito sobre isso, sabe? E no Hum, seminário, apesar de ter colocado também essas visões, eles deixaram bem claro que eles eram futuristas, né? Que acreditavam e era pré-tribulacionista. A Assembleia de Deus lá no Brasil é pré-tribulacionista, né? Inclusive.
Eu fiz um seminário pentecostal onde a maioria dos alunos eram da Assembleia de Deus. Eles acreditam que exatamente isso que você falou. O que o detém, quando o que o detém for retirado, então ele terá mais poder. E interpretavam o que o detém como sendo a igreja, certo? E acreditam que quando a igreja subir, aí o Espírito Santo também sai da terra, porque o Espírito Santo ele está na terra com a gente, né? Ele é a habitação das pessoas na igreja, está na terra conosco, que é o nosso confortador, e ele nos protege também contra uma perseguição mais ferrenha. Então, quando for retirado, aí vai começar uma super perseguição, né? É, uma interpretação, uma interpretação um pouco forçosa, pelo fato que o texto não fala o que é que o detém, né? Então, você pode chegar a essa conclusão, logicamente. Mas o texto realmente não fala, então aí seria uma forma forçada de interpretar, certo? Mas faz muito sentido, secretário. Diga aí, Natácia. Não, é porque me surgiu uma dúvida. Você falou que quando os cristãos são arrebatados, o Espírito Santo de Deus ele se retira da terra. Então, a possibilidade das pessoas que estão aqui na terra de se converterem pós-arrebatamento é zero. Porque a gente precisa do Espírito Santo de Deus para se converter, não? Então, o que é que acontece? Algumas pessoas que tinham crido, né, e tinham pensado, né, assim, tinham acreditado e tinham apostatado depois e deixado, ou tinham sido crentes que não... Essa é a interpretação do futurismo, certo? Não quer dizer que eu também cria totalmente dessa forma. Mas eles não criam realmente, não eram cristãos fervorosos, né? E aí eles perderam o arrebatamento, né? De repente estava lá e foi levado e perdeu o arrebatamento. Esses daí ainda tinham, como eles tinham aceitado Jesus antes, eles eram selados, então eles eram a habitação do Espírito Santo, mas o Espírito Santo ainda poderia agir na vida deles, certo? Levou a igreja, mas ainda estava ali, ele era selado, ainda poderia tocar e falar com eles, né? E eles permanecerem fiéis até a morte, para eles serem salvos assim, né? E teria que pagar com a própria vida. Então, o Espírito Santo leva a igreja, mas ainda atua nesses que ainda ficam, alguns poucos. Mas você está certa no fato de que ainda não existiria mais uma evangelização para muita gente se converter, né? Teria sido apenas aqueles que tinham crido antes e tinham deixado, certo? Mas também eu acho que, assim, meio que fica aquela coisa, né, de foi salvo ou não foi salvo, era salvo ou não era, né? Então existe sempre esse questionamento, né? Então, assim, eu nem gosto muito de entrar nesse lado, nessa linha, sabe? Eu acredito, por isso que eu não acredito tanto nessa coisa do arrebatamento separado da volta de Cristo, sabe? Eu acredito mais que no momento que Jesus volta para pegar todo mundo, é o momento, não tem um arrebatamento dos mais fiéis e dos menos fiéis, entendeu? É um momento que todo mundo é salvo ali e vai. Só mais uma coisa, eu não sei se eu estou desviando muito o tema. Se eu tiver, me avisa que a gente... Não, mas é bom, fala dessas dúvidas no meio, diga. É que eu fico na dúvida, no hoje, por exemplo, para que uma pessoa se interesse por Jesus hoje, ela precisa de que o Espírito Santo de Deus atue, né? A gente por si só, seres humanos que temos a natureza pecaminosa, podemos ou não podemos nos interessar, porque eu acho que é uma coisa ligada à outra, entendeu? Sim. E aí por isso que eu acho que para mim o que está faltando é essa base de entendimento o que é o certo, então qual que eu devo acreditar. Se as pessoas, elas mesmo sem o Espírito Santo de Deus, têm o interesse de seguir Jesus, ou se elas somente pela atuação do Espírito Santo de Deus é que elas têm o interesse por seguir Jesus, entendeu? Porque se for essa verdade, talvez depois do arrebatamento continue sendo a mesma verdade. Se eu por mim mesma,
tenho uma sede, mesmo que eu não tenha o Espírito Santo de Deus em mim, eu vou desejar Jesus, entendeu? Entendi. É isso que é um ponto liga ao outro que me Sim, me claro. deixa um pouco confusa. A teologia, ela geralmente são vários assuntos que se ligam, né? Interligam um com o outro. Esse ponto que você está tratando, que você está falando, é sobre soterologia, certo? É exatamente sobre a atuação do Espírito Santo. Se o Espírito Santo ele predestina algumas pessoas e também ele atua na pessoa, no convencimento, e ele regenera antes da pessoa ser salva, né? E aí, através dessa regeneração, a pessoa aceita, ou a pessoa aceita antes e depois é regenerado, né? Então, tudo isso é um grande debate aí sobre arminiano e calvinista. Eu não gostaria de entrar nesse tema hoje não, mas isso daí é um dos módulos que a gente está querendo também colocar. Eu estou na nossa lista de módulos que a gente está fazendo, a gente tem um sobre teologia sistemática. E aí, em teologia sistemática, um dos pontos vai ser sobre soterologia. Certo? Então, isso aí é um assunto de seminário, e assim, é muito legal que você está trazendo isso aí, mas isso aí vai gerar um debate grandioso aqui e vai realmente tirar um pouco do foco, tá certo? Mas certo, apenas leve apenas como uma das interpretações que eu trouxe, eles creem dessa forma, tá certo? De que o Espírito Santo leva, e porque o Espírito Santo sai, aí o anticristo começa a operar de forma mais... Não tem mais nada que fique impedindo. Deus não está mais impedindo a atuação do Espírito Santo. Então, ele, tanto Satanás como os demônios meio que tomam conta, certo? Mas isso também não queria dizer que saiu por completamente, sai totalmente aí, né? Poderia estar ainda atuando em algumas pessoas, né? Aí eu não sei como é que seria essa contabilidade de Deus, tá bom? Mas isso, de qualquer forma, isso aí é apenas uma visão, tá bom? Não quer dizer que seja a minha visão, tudo bem? Então vamos lá. No Didaquê. Gente, eu trouxe aqui também uma citação do Didaquê. O Didaquê também não é do cânon bíblico, tá bom? Tudo que eu trouxer que não seja do cânon bíblico aqui, ele não tem peso de autoridade quanto à Bíblia, tudo bem? Então que isso fique bem claro aqui. A Bíblia que nós cremos, 66 livros, é o que a gente crê, é o nosso manual de fé e prática, né? O que a gente acredita que vem realmente de Deus e é totalmente inspirado. O resto que eu trago aqui sobre Macabeus, né, que eu falei, o Didaquê, o tal, eles não estão nem em pé de igualdade, estão bem inferior, porém, nos ajuda no contexto histórico, para que a gente possa entender um pouquinho. Então é válido nesse sentido, tudo bem? Então o Didaquê já é um pouco menos problemático, porque é bem aceito no meio evangélico também, né? Era um livro que era usado para batizandos, né? E ele vai desde o primeiro século. Então é um livro bem antigo, tanto quanto os escritos lá, as cartas paulinas e tudo. E ele vai desde o primeiro século, era utilizado como um batismo, como uma cartilha para o batismo, né, do pessoal. Aí ele mostra o anticristo como sendo uma pessoa que se passaria por Jesus. Então eu acho interessante isso aqui, porque o nome anticristo, ele significa tanto que seja contra Cristo ou que ele se passe por Cristo. Ele quer se fazer de Cristo, certo? Então vamos ver o que é que fala aqui. De fato, nos últimos dias se multiplicarão os falsos profetas e os corruptores, as ovelhas se transformarão em lobos e o amor se converterá em ódio. Aumentando a injustiça, os homens se odiarão, se perseguirão e se trairão mutuamente. Então o sedutor do mundo aparecerá como se fosse o Filho de Deus e fará sinais e prodígios. A terra será entregue em suas mãos e cometerá crimes como jamais foram cometidos desde o começo do mundo. Então toda criatura humana passará pela prova de fogo e muitos escandalizados perecerão. No entanto, aqueles que permanecerem firmes na fé serão salvos por aquele que os outros amaldiçoam.
Então aparecerão os sinais da verdade. Primeiro, o sinal da abertura do céu, depois o sinal do toque da trombeta e, em terceiro, a ressurreição dos mortos. Vejamos agora como os preteristas e os futuristas interpretam o anticristo. Segundo o preterismo, o anticristo foi Nero por alguns motivos específicos. Vejamos. Nero se encaixa na profecia de Daniel 9, os 4 animais. Ele é o chifre que é arrancado, ou seja, se suicida, para dar lugar a 3 de curta duração. Ou seja, os 3 imperadores após Nero duraram apenas meses cada. Embora a figura do pequeno chifre se encaixe em Tito, que ainda era jovem quando atacou Jerusalém. B. O nome de Nero, transliterado em hebraico, dá o número 666, que veremos mais adiante. Futurismo. Segundo o futurismo, o anticristo seria uma figura política e religiosa que se apresentará no futuro próximo para trazer uma união econômica e religiosa, mas depois perseguirá o povo de Deus, judeus e cristãos. Aí, seria o anticristo um papa? Uma linha mais extremada do futurismo, que é a linha abraçada pelos adventistas do sétimo dia, e algumas igrejas neopentecostais, acredita que o anticristo será um papa. E eles, quando falam, eles falam assim, que será categoricamente, sabe? Não tem discussão. Interpretam dessa forma porque entendem que o Império Romano se tornou a Igreja Católica Romana. Então, a Igreja Romana foi a Igreja Católica Romana é uma transfiguração do Império Romano, certo? Na mente deles. Outra razão é porque o texto bíblico aponta o Império Romano como simplesmente Roma. A Nova Babilônia, como era conhecida naquela época, e que é a cidade que fica nas 7 colinas. Esta é a interpretação forçada do texto que se iniciou basicamente com os primeiros reformadores, quando perseguidos pela Igreja Católica. Então vamos ver o que é que falou Martinho Lutero e Calvino sobre o anticristo. Antes de ser excomulgado, no momento que queimou uma bula papal, disse: Ergue-te, pia e estudiosa juventude, participa deste piedoso e religioso ato, pois certamente chegou o tempo no qual o anticristo deve ser revelado. Lutero jogou a bula no fogo, na presença da multidão, com as palavras: Por que perverteste a verdade de Deus, perverta-te hoje o Senhor neste fogo. O ato da queima da bula e dos livros do direito canônico representam o rompimento formal de Lutero com a Igreja Romana, a Igreja Papal, que é para ele a personificação do anticristo. No dia seguinte à queima da bula, após haver dado sua aula sobre o livro dos Salmos, Lutero demonstrou aos seus estudantes que tivessem cuidado com as leis papais. A queima da bula seria apenas um primeiro ato. O próprio Papa e a Santa Sé deveriam ser queimados. Lutero considera sua luta como contra o anticristo, mesmo que o levasse ao martírio. E João Calvino escreveu: Embora se admita que Roma já foi a mãe de todas as igrejas, desde o momento em que começou a ser a sede do anticristo, deixou de ser o que era antes. Algumas pessoas nos consideram muito severos e censuradores quando achamos o Romano Pontífice anticristo. Mas aqueles que são desta opinião não consideram que eles trazem a mesma acusação de presunção contra o próprio Paulo, após quem falamos e cuja linguagem adotamos. Vou mostrar isso brevemente. Palavras de Paulo em 2 Tessalonicenses 2. Não são capazes de qualquer outra interpretação, além daquela que o aplica ao papado. Então, gente, tanto o calvinismo como o luteranismo, nos dias de hoje, romperam com essa interpretação, certo? Não pensem que as igrejas calvinistas e luteranas... Né, quando você pensa em calvinismo, você já pensa nos presbiterianos, porque foi a primeira denominação, depois que surgiu o calvinismo, foram os presbiterianos. Então, e luterano, você pode pensar como os batistas, por exemplo. Né? Romperam com essa interpretação, visto que o papado deixou de perseguir e de reivindicar a posse da salvação.
Uma posição mais equilibrada seria não descartar a possibilidade de um Papa futuro ser um anticristo, mas algo que também poderia ocorrer através de um pastor evangélico, com grande influência, visto que a reforma protestante também veio da Igreja Católica Romana. Então, se Roma se transformou na Igreja, na Igreja Católica Romana, os evangélicos também surgiram, né? Nós evangélicos também surgimos dos romanos, e aí poderia ser que essa profecia de Roma também servisse para nós, né? Então a gente não pode achar que só é. Então pode ser que aconteça dessa forma, mas a gente não diz categoricamente que é. Então, gente, eu vou dar um intervalo de uns 5 minutos aí para você tomar uma água, ir no banheiro, alguma coisa, e a gente retoma, tá bom? Então, até Ok. daqui a pouco.
E aí, pessoal, estamos perto de terminar aqui. Agora vamos entrar aqui na parte da marca da besta. Isso aqui dá para ser um estudo só por si só, porque vocês estão me ouvindo bem, né? Tá. Sim. Esse assunto é bem controverso, né? Vamos lá. A marca da besta. Aí no versículo 16 diz assim: E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de homens e o seu número é 666. Apocalipse 13, 16 ao 18. A marca da besta nos manuscritos, no original que foi escrito grego, não consiste de 3 números 6, mas das letras do alfabeto grego, que correspondem aos números, né? Xi, Xi, Stigma. Quem souber grego aí pode me corrigir. Que é exatamente essas letras, né? Aí seria o X de 600, esse aqui de 60 e esse aqui de 6, certo? Então é por isso que é 666 e não 666, mas que dá na mesma, né? Ou em outros manuscritos como esse daqui, né? Xi, iota e estigma. Então, em vez desse xi aqui, seria um iota. E aí seria 610 e 6. Por isso que dá 616 em outro manuscrito, certo? Então, veja abaixo 2 tipos de papiros. O primeiro chamado Papiros 47, com 666, e o segundo chamado Papiros 115, com o número 616. Então, não sei se dá para ver aqui esse, por exemplo, que é com 616, é essa partezinha daqui, ó. Que é exatamente isso daqui, certo? Dá para ver aqui, né? E esse daqui tá bem pequenininho, deixa eu ver se dá para aumentar aqui. Esse daqui, ó. Opa, subir um pouquinho aqui. Dá para ver aqui, né? Então, esse daqui, ó, ele tá bem aqui. Então, esse daqui é o que é o 666 e aqui é 616, tá bom? Aí, esse papiro daqui, atualmente, ele foi encontrado mais recentemente, porém, ele é mais antigo do que esse outro papiro que tinha 666. Aí, hoje, a discussão teológica é que o número deveria ser, então, 616, em vez disso aí. Mas eles estão sempre encontrando, né? Aí fazem outras escavações lá, encontra outro. Aí pode ser que depois volte e achem um mais antigo, que seria esse daqui. Então, eu não entro nesse argumento aí de qual seria o mais antigo e qual seria o verdadeiro. Para mim é indiferente, certo? Mas o que a gente tem que saber é que lá fala, né? No escrito, fala 666. Deixa eu diminuir aqui o... Pronto. Aí, as diferenças sobre 666 e 616 como sendo Nero serão explicadas logo abaixo. Preterismo. Seguindo o preterismo, a marca da besta seria as moedas romanas que possuíam imagens do imperador ou de algum deus romano. No caso, Nero, na época da queda de Jerusalém. Eles usam como base para essa ideia o fato de que, bem perto da queda de Jerusalém, os judeus criaram sua própria moeda sem a imagem de Nero como protesto das moedas romanas. Aí você pode encontrar, por exemplo, aqui é a moeda que mostra Nero, certo?
E aqui é a moeda judaica, na época, que eles fizeram sem a imagem na moeda. E aí tem um artigo aqui que fala sobre isso, na história e tudo. E eu tô colocando também Wikipedia porque eles mostram também os links externos. Então você também pode ir procurar, certo? O Wikipedia por si só não é tão confiável se não tiver os links externos e de onde eles tiraram, tudo bem? Aí, já o anticristo para os preteristas foi o imperador Nero, né? Eles calculam 666 no nome Nero César em hebraico, seguindo a ordem alfabética hebraica, onde a primeira letra em hebraico seria o número 1 e assim sucessivamente. Então, naquela época, eles fizeram um diagrama assim, uma correspondência, né? Logicamente, não tinha esses números aqui. Eles deram a equivalência do que seria em hebraico, né? Com o que eles tinham do grego, certo? Aí, se você for ver esses números daqui, né? O número 676, você vai calcular aqui, e eu fui de um por um e calculei realmente, dá 666, certo? Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Porém, curiosamente, alguns manuscritos do Apocalipse trazem o número 616, como a gente viu antes, né? Isso ocorre por causa da variância entre o grego e o latim, que alguns copistas alteraram por causa do público-alvo. No grego, a língua original do Apocalipse, o título ficava Neron César. E quando se translitera em hebraico, as letras em hebraico, com seus valores conforme tabela acima, somam 666. Em contrapartida, em latim, que era a língua do Império Romano, né? O título perde o segundo N, de Neron, e se torna Nero. Veja abaixo detalhadamente. Aí aqui está em grego, e aí você vê que tem essa última letrinha aqui, né? E é Neron Kaiser, né, em grego. E são essas letras aqui. E aí em hebraico, ele transliterado, ele dá essa palavra aqui, que daria 666 se você seguindo essa tabela daqui, certo? Já Nero, em latim, ele seria assim dessa forma. Aí aqui mostra em grego como seria. E aí você nota a diferença, né? Um tem um N no final aqui, ó, e o outro não tem. E aí é por isso que dá 616. Eu fiz os cálculos dos dois aqui em cima, usando a tabela, e dá realmente. Um dá 666, outro dá 616. Então, os que estavam fazendo a cópia naquela época, né? Eles sabiam, né? Ou então eles interpretavam dessa forma. Então isso aí é uma teoria bem gigantesca assim para o preterismo, né? Que teria sido realmente Nero. Eles acreditam que quando eles estavam escrevendo, dependendo do público-alvo, ele queria alcançar mais o pessoal latim, aí eles botavam 616, né? E se fosse o pessoal, os gregos, aí era 666. Veja aqui um estudo preterista mais detalhado sobre o número da besta. Então, eu também separei aqui um estudo que você pode... e foi desse aqui que eu peguei aquele diagrama, certo? E o futurismo, pessoal? Segundo o futurismo, a marca da besta será a unificação de todas as moedas, havendo então uma única moeda universal. Os mercados seriam controlados para permitirem apenas a circulação desta moeda. Alguns acreditam que seria uma espécie de implante na mão ou na testa para se encaixar no relato do Apocalipse. Já existe um chip que se coloca na mão como forma de identidade, informações médicas, controle de pagamentos e passaporte. Ele, inclusive, já chegou ao Brasil. Veja nesta reportagem. Então, eu coloquei aqui até lá na Globo. E aí, eu vou até ver se eu
coloco aqui rapidinho para a gente, se ele conseguir pegar. Tem a propaganda. Anúncio. Dá para ouvir? Normalmente as pessoas me olham com bastante estranheza quando tem esse tipo de situação. É a primeira vez que eu usei na empresa, a gente peguei justo o horário de pico das pessoas entrando na portaria, e eu passei a mão na catraca, a catraca liberou o meu acesso e todo o restante da fila ficou me olhando assim, nossa, o que está acontecendo, né? O crachá do trabalho, o contato do WhatsApp, os dados médicos, tudo pode ser salvo em um microchip que fica dentro do corpo. Eu coloquei o primeiro chip em 2017 na minha mão esquerda. É um chip que ele tem uma característica de uma tecnologia chamada RFID, que ele basicamente substitui os crachás de acesso que nós temos, as tags de controle de acesso que normalmente são utilizadas em portarias de prédios, de residências e tudo mais. E aí em 2018 eu coloquei o segundo chip na mão direita, daí já um chip de outra tecnologia. Esse segundo chip é do padrão NFC, a mesma tecnologia usada em cartões de pagamento por aproximação. Apesar de ser pequena a capacidade de armazenamento, a gente consegue armazenar, por exemplo, um cartão de visita ali. Ao invés de você cadastrar o seu contato no celular, você pede para a pessoa ler a tag e já tem o contato adicionado no celular. Você pode colocar um texto, um endereço de um site, algumas informações pequenas, né? Eu posso, de repente, usar isso até para armazenar dados médicos, que é uma outra vertente. O microchip também poderia substituir o cartão de crédito, mas isso não é suportado por empresas no Brasil. Essa é uma possibilidade que ela existe, então você utilizar como um cartão de crédito ou débito de aproximação, você usar o chip para fazer esse pagamento em qualquer estabelecimento. Infelizmente, por questões aí de restrições financeiras das instituições, não foi possível colocar ou habilitar os dados do cartão no chip para fazer métodos de pagamento. Eu vou parar por aqui para não ficar muito longo. Então tem essa reportagem e também tem um chip cerebral, né, que foi criado por Elon Musk, e aí vocês devem também conhecer, e que será usado para tratamentos médicos e restauração de movimentos. Deixa eu colocar também aqui rapidinho. O bilionário Elon Musk anunciou o primeiro implante de um chip cerebral em humanos. O objetivo é controlar dispositivos eletrônicos apenas com o pensamento, o que pode, no futuro, ajudar pessoas com paralisia. Ele é dono do antigo Twitter, de uma marca de carros elétricos, de uma empresa de foguetes e agora de um laboratório que acaba de concluir um implante inédito no mundo. Elon Musk anunciou que um chip foi colocado no cérebro de um ser humano pela primeira vez na história. Segundo os cientistas, a pessoa que recebeu o equipamento, batizado de telepatia, passa bem. A identidade e o sexo não foram divulgados. O dispositivo tem aproximadamente o tamanho de uma moeda, com fios ultrafinos que se conectam ao cérebro. Segundo a empresa, é biocompatível, o que significa que não há rejeição por parte do corpo humano. A cirurgia para realizar o implante é feita por um robô. O cérebro envia sinais elétricos que percorrem os neurônios. Nós podemos gravar esta atividade e assim transmitir esta informação, explica a presidente da Associação Britânica de Neurociência, Tara Jones. Segundo ela, equipamentos como computadores podem ser adaptados para interpretar estes sinais. A meta é que as pessoas com chip implantado consigam ligar e desligar aparelhos, fazer ligações, enviar mensagens de texto ou qualquer ação hoje feita pelas mãos. Você também pode treinar o computador para que ele comande uma perna mecânica e a faça se mover. Afirma a cientista que compara o método com uma espécie de Wi-Fi, que ligaria o cérebro e os equipamentos eletrônicos.
Parar também por aqui, gente, para não ficar também longo. Mas aí você vê, né? A tecnologia meio que acompanhando aí as profecias apocalípticas. É, pode ser, pode não ser, né? Então a gente não descarta essa possibilidade. A tecnologia está chegando, né? Então quer dizer que vai ser essa daqui? Ninguém sabe, né? Então, mas isso daqui é o que as pessoas. Então, quando é, fosse colocado, né? Então, para você colocar um implante desse aqui, muitos cristãos não vão querer colocar, né? Porque aí, exatamente, colocar na cabeça, colocar na palma da mão, eu mesmo não me sentiria à vontade de colocar um negócio desse. Mas é isso, podemos dizer com certeza que é isso? Não podemos, né? Podemos criticar uma pessoa que vai colocar isso daí ou achar que ela perdeu a salvação, alguma coisa, também eu não posso julgar, né? Porque eu não tenho a certeza absoluta de que isso seria realmente a marca da besta. Tá bom? Mas eu acho que vai ser muito mais do que isso, sabe? Vai ser alguma coisa que, a minha opinião, tá, gente? Eu não Claro. sou especialista, mas eu acho que vai ser alguma coisa que o cristão vai identificar que com aquilo ele está negando a fé em Cristo. Eu acho que vai ser uma coisa muito óbvia nesse sentido. Não vai ser só porque eu tenho um chip ou porque eu tenho um implante. Não, a gente vai saber, eu acho que a gente vai saber que aquilo está exatamente representando que a gente abandonou a fé e não acredita mais em Jesus Cristo. Aí sim, a gente vai ser pressionado para ter essa coisa e para negar a fé. Como acontece, você falou, né, na gravação que eu assisti da outra aula, que você falou, já existe perseguição no mundo inteiro, onde as pessoas são pressionadas a negar a Cristo e se não negarem, são executadas. Acho que vai chegar nesse ponto, assim. A gente vai ter certeza que vai estar aceitando isso, a gente vai estar negando a nossa fé. Exatamente. Gostei, muito bem, Charles. E é exatamente isso a minha conclusão, né, do estudo, né? É exatamente que a gente não deve ir para um extremo, né? E a gente acreditar que realmente é algo que vai ser realmente declarado e as pessoas saberão que realmente você está negando Jesus com aquilo. A interpretação futurista abre precedentes para muitas especulações sobre quem seria o anticristo e qual seria a marca, podendo ser até prejudicial para a comunhão das igrejas ou criar divisões internas. Existe também um medo exagerado de se estar recebendo a marca da besta sem perceber. Então, tecnologias como código de barras, QR Code ou inteligência artificial são rejeitadas por muitos cristãos como podendo ser a marca da besta. Inclusive, até vacina, né, de Covid e tudo, o pessoal rejeita porque acha que é alguma coisa do anticristo, né? Algo importante sobre a marca da besta na Bíblia, que vale a pena ter em mente, é que ela é associada à adoração da besta ou do anticristo, como o Charles falou aí. A marca da besta é basicamente para dizer que você está ao lado do anticristo ou ao lado de Cristo. A marca também será algo obrigatório e forçado. Em suma, é uma marca que revela declaradamente ao mundo que você é a favor de Jesus ou do anticristo. Ninguém seria pego de surpresa. Então, vai ter, e também o Apocalipse fala sobre uma marca de Jesus, né? A gente temos a marca de Jesus, a marca de Cristo. Então, também tem essa marca em Apocalipse, e a gente vai ser, e essa marca pode ser apenas algo confessional, né? Pode ser até algo que você confesse, né? E pode ser perseguido você confessar Jesus ou confessar alguma crença, né? Então, pode ser por aí também. Conclusão da lição 4. As escrituras apontam vários anticristos, mas um em específico que é revelado como sendo a personificação de Satanás e que aparece dentro da tribulação. Ele fará aliança e depois perseguirá o povo de Deus. Precisamos estar vigilantes nos dias atuais, porém não é saudável indicar quem de fato será o anticristo, pois podemos facilmente causar divisões nas igrejas. As interpretações futuristas e preteristas nos ajudam a ter um equilíbrio, pois tanto pode ter sido no passado, quanto pode acontecer no futuro. E aí perguntas, para você, o anticristo veio no passado ou ainda virá no futuro? E quem foi ou quem será o anticristo, na sua opinião? Últimas palavras, pessoal? Alguma pergunta, algum comentário?
E a gente termina por aqui. Se tiver alguma coisa ou não se lembrou, anota aí e a gente pode conversar, tá certo? Mas quer falar alguma coisa aí, Charles? Não, não. Mas eu acho que eu já me identifico como futurista. É isso aí. Tá certo então, irmão. Pessoal, obrigado e tenham uma boa noite. Deus abençoe vocês, tá? Até a próxima. Valeu. Muito obrigado, Jeff. Tchau, tchau. Tchau.